Opa, beleza? Voltando. Como prometido, pra gente o quê? Exercitar, pra gente treinar. Tô voltando aqui pra gente resolver questões. O nosso lema é: quanto mais pratica, melhor fica. Quanto mais pratica, melhor fica. E o que diz a questão? Em relação aos 31 dias de um mês, então 31 dias, está limitando o intervalo. Então, mês, ele vai o quê? Ele começa no dia 1 e vai até o dia 31. Importante isso, ó. Fernando, Geraldo e Hélio folgaram, respectivamente, nos dias múltiplos de 6, divisores de 12 e múltiplos de 3 e divisores de 30. Professor, então a gente vai ter que escrever essa relação aí dos múltiplos divisores com base nesse mês que começa em 1 e termina em 31, não é isso? Exato, perfeito, exatamente isso. Então vamos lá, vamos enumerar aqui esses dias, ó. A gente sabe o quê? Que Fernando é o quê? Múltiplos, ó, múltiplos de 6. Beleza. Geraldo, né, tá dizendo que é respectivamente. Então, ó, Geraldo. Então, Geraldo aqui, ó, é divisores de 12. Então, os divisores de 12. E Hélio, ok? Então, ó, Hélio aqui é igual, né, a relação de quem, ó? Esse I, professor, e esse zinho, o que que indica esse I aqui, ó? Que tá dizendo que é múltiplos de 3 e esse I é uma interseção, ó, divisores de, né, divisores de 30. Ok, beleza. Então, vamos lá, vamos relacionar isso aqui, né? A gente vai relacionar para a gente ver o que que vai, né, ocorrer aqui. Olha só. Em relação aos múltiplos de 6, professor, o menor múltiplo é zero, só que o mês não tem dia zero. Então, nesse caso, a gente não vai começar do zero, a gente vai somar 0 mais 6, então a gente vai começar do 6, ó. 6 mais 6, 12, 12 mais 6, 18, com mais 6, 24, com mais 6, 30. Opa, tá limitado, então a gente para aqui, ok? Beleza? Perfeito, né? Vamos lá. Agora, ó, os divisores de 12, o menor divisor é 1, então comece de 1 porque tem dia 1, não é isso, professor? Exatamente. Então, 1, 2, 3, sempre, ó, a divisão exata, né? Sempre os valores com divisão exata. Por quê? Porque divisor não pode, né, deixar resto. Perfeito? Ok. Certo, professor. E esse negócio aqui agora que tem essa relação aqui, professor, ó, tem que ter uma interseção. Exatamente. Esse I ali, ó, está referindo à interseção. Como que a gente faz isso aqui? Vamos pensar nos conjuntos individuais. Primeiro, se a gente pegar aqui os múltiplos de 3, quais são os múltiplos de 3? Não posso começar por zero, porque o mês não tem dia zero. Então, a gente começa com 3. Então, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 30. Professor, explica melhor por que que a gente está pegando esses dias, ó. O que que significa aqui? Cada dia que a gente coloca aqui seria o dia do mês que estaria folgando. Por exemplo, lá na primeira linha, o que que a gente tem? Fernando, os múltiplos de 6. Então, quer dizer que Fernando folga dia 6 do mês, na data do dia 12, na data do dia 18, na data do dia 24 e na data do dia 30, ok? Perfeito, né? Então, vamos lá, vamos seguir aqui. Agora, a gente precisa de, também pegar aqui o quê? Os divisores de 30. Então, ó, 30 divide por 1, divide por 2, divide por 3, divide por 5, divide por 6, divide por 10, divide por 15 e por 30. Então, esses são os divisores. Só que a questão está querendo o quê? A interseção, ou seja, o que que há de comum entre eles, né? Qual é a relação comum aqui, ó? O dia 3, aqui o dia 3, o que mais? O dia 6 está comum entre as duas relações. Dia 15 é comum também. E dia 30, perfeito? Então, o que que a gente faz com isso, ó?
a gente vai lá e representa isso no conjunto aqui, ó. Então, o que satisfaz tanto aos múltiplos quanto aos divisores, 3, 6, 15 e 30. Pronto, perfeito, beleza. Certo. E daí, professor? E daí o seguinte, ó, o que que a questão está dizendo aqui? Que isso aqui representa as folgas. Pronto, então vamos lá. Vamos analisar aqui, ó. Então, isso aqui, ó, são as folgas. Perfeito, ó? Então, são as folgas. Quer dizer o seguinte, que nesse dia, por exemplo, ó, se a gente pegar aqui, se a gente pegar esse dia 6, o que que significa? Que Fernando está folgando no dia 6, Geraldo também está folgando no dia 6 e Hélio também está folgando no dia 6. E a questão está querendo saber o seguinte, ó, nesse mês os três trabalham juntos em um total. Então veja que esse dia não tem chance dos três estarem juntos. Por quê? Porque todos os três estão folgando. Então se pelo menos um estiver folgando, os três não vão estar juntos, concorda? Então a gente precisa saber o quê? O total de dias aqui, ó, correspondente. Então esse total correspondente às folgas. Então se pelo menos um estiver folgando, então os três não trabalham juntos. Ok, beleza. Vamos lá. Então, só que o seguinte, o que que ocorre aqui, ó? A gente vai pegar o quê? A união desses dias, concorre? Então, quer dizer que eu não preciso marcar os valores repetidos. Então, veja aqui, eu pego o quê? 6, 12, 18, 24 e 30. Certo? Geraldo, 1, 2, 3, 4. Veja que o dia 6 é o mesmo, ó, então não vou contar duas vezes. Né? E o dia 12 também é o mesmo, ó, eu não vou contar isso duas vezes, eu vou contar cada data uma vez. Por quê? Porque eu quero saber a quantidade de datas que eles folgam. Pelo menos um esteja folgando. Então vamos lá, seguindo. Certo, ok. Agora, ó, dia 3 aqui já folga lá, então não precisa contar de novo para ele. Dia 6 também. Dia 15, opa, dia 15 não. Dia 15 aqui, ó, somente Hélio tá folgando no dia 15. E dia 30, professor, dia 30, Fernando já tá folgando, então não vou contar duas vezes, certo? Então, com isso, o que que a gente verifica aqui? Vamos contar aqui quantas datas a gente tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datas. Então, o que que a gente pode garantir com isso aqui, ó? Que em 10 dias, pelo menos um vai estar folgando, ok? Então, ó, em 10 dias, pelo menos um vai estar folgando. Então, 10 dias do mês tem alguém que folga. Né? Então, as folgas aqui dá um total de 10 dias. Se a gente, né, somar aí, que seja comum ou que, né, que seja pelo menos a folga de um. E aí, o que quer saber? Ó, em um total que eles trabalham juntos. Ó, eles trabalham juntos. Opa, se o mês tem 31 dias, então se a gente pegar 31 menos 10, o que que vai ocorrer aqui? Ah, professor, em 21 dias aqui, eles vão trabalhar juntos, não é isso? Em 21 dias, eles vão trabalhar juntos, com certeza, ok? Então, veja que a resposta correta aparece onde? Na alternativa B, 21 dias, letra B. B de quê? De broqueio, broqueio, ó, show de bola, é isso? Vamos seguindo, vamos em frente. Ok, beleza. Olha só, essa questão é uma questão muito importante. Por que, professor, que essa questão é importante? Há uma propriedade aqui bem interessante para a gente poder, né, resolver a questão. Tem que utilizar essa propriedade aqui para facilitar a compreensão. Diz o seguinte, ó, o número x possui ao todo três divisores distintos. Opa, peraí. Ó, tá dizendo o seguinte, que x aqui, ó, x tem o quê? Três divisores. Opa, isso é o quê? Isso é ímpar. Concorda? Ó, isso é ímpar. Opa, então quer dizer o seguinte, ó, que x é quadrado perfeito. Beleza? Ok, bora lá. Então a gente está falando sobre o número natural x. Certo, ó, três divisores. Ok.
O número natural y possui também quanto? 3 divisores. Opa, então o que a gente pode relacionar aqui, ó? Também 3 divisores. Professor, a gente continua falando de uma quantidade ímpar também aqui. Então quer dizer que esse número y também é quadrado perfeito? Isso, exato, né. Então, ó, quando a gente fala aqui, ó, dessa relação de ímpar, né, a gente está falando o quê? Que o número é quadrado perfeito. O que que significa isso? Que tem raiz quadrada exata. Ok, beleza, show de bola então, vamos lá. Seguindo aqui, a questão diz assim, ó, o produto de x por y é um número natural maior que 30 e menor que 40, ó. Então veja que o produto x por y é o quê? Maior que 30 e menor que 40. Maior que 30 e menor que 40. Certo. Professor, então eu tenho que pensar o seguinte, ó, se é quadrado perfeito, eu tenho que pensar nos números que possuem raiz exata, não é isso, ó? Certo, então vamos pegar aqui. O 1 tem raiz quadrada exata? Tem, beleza. O 4 tem raiz quadrada exata? Tem, beleza. O 9 tem raiz quadrada exata? Tem, ok. O 16, o 25 e o 36. Né? Vamos pensar aqui nesse universo. Só que ele disse o seguinte, ó, que tem 3 divisores. O 1 não tem 3 divisores. Então, em relação ao 1 aqui, a gente descarta. Veja que a gente descarta. Se a gente descarta 1, a gente vai ter que descartar o 36, né? Porque 1 vezes 36, 36 estaria entre 30 e 40. Então, ó, qualquer número que eu multiplicar aqui 4 vezes, aí já não vai estar mais. Ok? Beleza? Tranquilo, né? Pronto. Então, nesse aspecto aqui, a gente também vai ter que descartar esse 25, não é isso, professor? Sim, 4 vezes 25 e 4 vezes 16, concorda? Ó, 4 vezes 16 vai ultrapassar. Ah, professor, então veja o seguinte, ó, o que a gente, né, garante aqui, que o produto aqui, ó, 4 vezes 9 é igual a 36, foi o que a questão, né, colocou ali, que tem que estar entre, né, 30 e 40. Não foi isso, ó? Maior que 30 e menor que 40. Então, tem que estar entre 30 e 40. Ok, então aqui está ok. Perfeito. Beleza. E o que a questão está querendo, ó? A soma de quem? De x mais y. Então, essa soma de x mais y, então veja que nesse caso aqui, a gente conclui, ó, que x, né, 4 e y 9. O professor tem que ser obrigatoriamente nessa ordem? Não, pode ser qualquer ordem, ok? Eu estou colocando na ordem que a gente multiplicou, né, chamando de x e de y. Então, nesse caso, a soma aqui, ó, é 4 mais 9. Opa, 4 mais 9 é igual a quanto? Professor, é igual a 13. Ok, beleza. Então, ó, e a gente encontra isso aqui, tem alguma alternativa com esse resultado? Tem sim, professor. Letra C. Ok? Beleza, né? Show de bola. Professor, eu tenho que aprender, eu tenho que saber todos esses detalhes para resolver a questão. Isso é importante, viu? Propriedades, né? Detalhezinhos, algumas observações que a gente coloca, né, durante a nossa parte teórica da aula. Tudo isso faz sentido na hora da resolução. Mas o principal é o quê? É praticar. Praticar. Então tem que praticar. Isso aí. Bons estudos!